Estamos há exatamente 5 dias do nosso workshop de liderança para a igreja, chamado Rise Up, que traduzindo do inglês significa levante-se, porque no próximo domingo vamos celebrar o domingo da Páscoa, o maior de todos os milagres na Bíblia, quando depois de morrer na cruz pelos seus pecados e pelos meus pecados, Jesus ressuscitou. Então, que especial, família, poder celebrar daqui a alguns dias, junto com a igreja do Rio de Janeiro, junto com a igreja de Campinas e São Carlos, um feriado inteiro, para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus e crescermos como discípulos. Então vamos celebrar, vai ser uma grande festa. E sabe o que? Eu fico grato que hoje o hotel está tendo problemas de energia. Eu fico grato que é hoje e não semana que vem, amém? Eu fico grato que é hoje que estamos passando um pouco de calor aqui, porque o ar-condicionado não está funcionando, e não semana que vem. Mas não só por isso, irmãos, eu fico grato. Eu fico grato porque se nós aprendermos aquilo que a gente precisa aprender das Escrituras hoje, esse vai ser o calor mais quente que você vai sentir na sua vida. Com sorte, você não vai precisar viver o calor do inferno. E é sobre o inferno que nós vamos falar hoje. Então fica grato, porque talvez esse é o mais quente que vai ficar para você. O mesmo não pode ser dito de um homem rico, que Jesus menciona em Lucas capítulo 16. E é para lá que nós vamos. Hoje nós vamos aprender 5 características do inferno que nós precisamos ter no workshop semana que vem. Mas não só isso, 5 características do inferno que nós precisamos ter na igreja hoje. Vocês estão comigo, irmãos? Ainda de algo terrível que é o inferno e o sofrimento que nós vamos ver, nós podemos tirar lições boas, positivas da palavra de Deus, ainda para ter aqui hoje na igreja. Vocês estão comigo? Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Irmãos, o que a gente está prestes a ler está repleto de simbologia. Então nós precisamos entender um pouco a cultura judaica para entender amplamente a mensagem que Jesus quer transmitir aqui. Então nós temos tudo aqui tem um significado, não está por acaso. Então nós vemos o que? Uma parábola. Essa é a primeira discussão. Isso aqui é uma parábola ou não é uma parábola? Alguns afirmam que sim, se trata de uma parábola porque ela está entre parábolas. Versículos antes, nós vemos Jesus contar uma série de parábolas e depois nós vemos Jesus contar algumas mais parábolas. Mas é curioso notar que em nenhuma parábola Jesus dá um nome para alguém. Aqui nós vemos um homem rico que vivia no luxo todos os dias e nós vemos um mendigo muito pobre chamado Lázaro. Você vê, Lázaro tinha um nome. Isso era incomum nas parábolas de Jesus. Então, sabendo ou não ser uma parábola, nós podemos tirar aqui algumas simbologias para os judeus. Primeira coisa, a Bíblia fala que o rico se vestia de púrpura e linho. Curiosamente, era a mesma vestimenta do sumo sacerdote. A Bíblia fala que o rico tinha 5 irmãos. Por coincidência, o sumo sacerdote naquela época, Caifás, que mandou sentenciar Jesus à morte, tinha 5 irmãos. Coincidência? A simbologia aqui por trás do rico talvez não tenha só a ver com o sumo sacerdote,
Porque pensa isso, se Jesus está falando do principal líder do judaísmo naquele tempo, quanto mais do povo judeu. Então, se ele está fazendo uma alusão ao sumo sacerdote, isso aqui, sem sombra de dúvida, se estende a todo o povo judeu naquela época, que vivia no luxo, nas bênçãos de Deus. Eles tinham fartura do que Deus tinha dado para eles. Mas assim como o rico da parábola, ou não parábola, eles faziam muito pouco. Aqui nós vemos, por outro lado, Lázaro, que é um nome gentílico. Significa Deus é o meu socorro. E essa é uma alusão de Jesus, de que agora as bênçãos de Deus vão não só mais estar retidas com os judeus. Agora Deus, por eles serem infiéis àquilo que ele tinha dado, vai estender a bênção e a salvação, o socorro dele, a todas as pessoas do mundo. Então, essa é uma representação, ainda que se trate sim de uma história real que se passou naquele tempo, que vai muito além do que o fato queria dizer por si só. Vamos seguir lendo, versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Eu acredito, irmãos, que o inferno, ele tem um sofrimento que a gente não é capaz de entender o que é. Só as pessoas que estão lá sofrendo eternamente, por estarem longe de Deus, é que vão entender isso. E eu espero que nenhum de nós tenha que estar lá para entender o que Jesus quer ensinar aqui. Jesus falava muito do inferno. Ele menciona mais o inferno na Bíblia do que o céu. E muitas pessoas, elas evitam falar do inferno. Porque elas pensam assim, não, eu não sou movido pelo temor. Eu prefiro o amor de Deus. O temor não me causa nenhum tipo de impacto. Olha, deveria. Olha o impacto que o tormento do fogo eterno causou nesse homem rico, que talvez queria evitar pensar nisso porque ele tinha uma boa vida. Se você pensa assim e procura evitar pensar no inferno, sabe por quê? Provavelmente você pensa assim, porque você tem uma vida boa. Porque na sua mente não tem que se preocupar com nada agora. Talvez você cresceu na igreja, seus pais te levaram na igreja desde pequeno, talvez você ache que já está bem com Deus, já tem um relacionamento com Ele, mas lembra isso, Jesus está direcionando isso para o sumo sacerdote naquela época. Jesus está direcionando isso para o povo judeu naquela época e para nós agora. Então ouve a mensagem hoje. O inferno não é uma brincadeira. O inferno é algo sério. E é real. Eu espero que a gente possa entender isso agora. Que o inferno é real, tanto quanto o céu. É curioso porque fizeram uma pesquisa. Mais de 60% das pessoas que foram entrevistadas disseram que elas acreditam no céu. A grande maioria acredita que vai para o céu. Só menos de 5% acreditava que eles iriam para o inferno. Quando na verdade Jesus disse que a porta para o céu é estreita. E mesmo um homem rico, criado dentro do judaísmo, mesmo a maioria dos judeus naquele tempo, e ainda o sumo sacerdote, não foram para lá. Irmãos, a porta é estreita. O fogo do inferno é um fogo real. Eu não sei dizer se ele é literal. Nós temos essa imagem dos filmes, dos desenhos, que no inferno você tem um fogo, você tem um diabinho com um tridente. Eu acho que o inferno é milhares de vezes pior do que isso. Não necessariamente é isso. Mas pensa a dor e o sofrimento de você estar eternamente separado de Deus. Esse é o fogo do inferno. É o fogo de estar longe de Deus. Vocês estão comigo? O fogo também tem uma simbologia. O fogo na Bíblia, ele remete à purificação, julgamento. E se por um lado, no inferno, vai haver esse fogo, o
o fogo do juízo, da purificação daqueles que não quiseram ser purificados aqui na terra, através da palavra de Deus. Hoje na igreja, nós podemos ter fogo também, mas um fogo diferente. O fogo de ter um relacionamento com Deus, irmãos. O fogo de sermos purificados aqui na terra agora, através das escrituras, do discipulado, através do plano de salvação. Melhor ter esse fogo agora, esse ânimo agora, do que o fogo da condenação depois. Primeiro ponto de hoje, fogo. Se tem algo que precisamos ter no workshop, e mesmo hoje como igreja, esse algo é fogo. Irmãos, para mim é inadmissível olhar pessoas no mundo lá fora, que estão mais em fogo por coisas do mundo, do que cristãos no reino de Deus, salvos, perdoados, que têm a palavra de Deus, têm o amor de Jesus e que não estão em fogo para Deus. Para mim é inadmissível isso. Ser parte de uma igreja morna, que as pessoas só servem para ocupar a cadeira, só servem para esquentar o banco do culto. Você não está aqui hoje para esquentar uma cadeira. Você está aqui hoje para esquentar o seu coração. Está animado para as coisas de Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Olha, eu achei estranho a primeira vez que eu conheci a igreja aqui. Eu achei, vocês que já estavam aqui, eu achei vocês estranhos. Eu pensei, por que eles estão tão animados? O que tem nesse suco de uva que eles passam? Tem algo estranho, não pode ser real, parece artificial. Por que eles estralam os dedos? Por que está todo mundo alegre, sorrindo o tempo todo? É domingo de manhã! Eu devia estar dormindo. Se você está nos visitando hoje, eu quero te explicar o porquê dessa alegria, o porquê dessa energia. Isso chama fogo. Fogo pelas coisas de Deus. A Bíblia nos chama a sermos zelosos, a termos fogo. Irmãos, o mundo tem fogo por futebol. Eu não queria falar isso hoje, mas hoje é final para alguns, né? Para poucos, na verdade, né? Aqui hoje. Alguns, como o Luiz, que estava aqui no Bem-vindo, vão dormir mais cedo hoje, né? Vai pôr o pijama já 3 da tarde, não é não? Vai ver Faustão. Não. Mas, irmãos, se tem algo que me anima do futebol, é ver o fogo da torcida. É ver o ânimo, a entoação das canções. É ver as pessoas sem camisa como loucos. Mas você para pensar racionalmente, isso não tem o menor sentido. Eu amo futebol, mas me explica isso. 11 caras de um lado, 11 do outro, chutando a bola entre 3 traves. Tipo, que é isso? Entende? Que é isso? Mas quando eu estou no estádio, eu pulo também. Eu grito, eu canto. Você consegue entender que o que a gente faz aqui na igreja tem muito mais sentido? A gente está alegre por Deus. A gente está alegre por isso. Esse é o fogo de Deus, irmãos. Ainda que tivemos uma semana difícil, cansativa, ainda que você acordou cedo hoje, fica animado por Deus. Irmãos, de verdade, eu não quero passar vergonha no workshop. Eu acho que a gente pode cantar muito melhor que isso, as canções. E quando eu falo eu não quero passar vergonha, eu não estou falando dos irmãos do Rio de Janeiro que vão vir aqui. Eu não estou falando dos irmãos de Campinas, nem de São Carlos. Eu não estou falando também do Jason e da Sarah Dimitri, que vão vir de Los Angeles. Os líderes da igreja lá, a Jerusalém do movimento, a maior igreja do movimento com quase 1000 discípulos. Eu não estou falando deles. Eu estou falando de Deus. Como é possível ter mais fogo no inferno do que na igreja? Irmãos, vamos estar em fogo e ser as pessoas mais animadas nesse domingo. Por quê? Porque é para Deus. Primeiro ponto, fogo. Precisamos de fogo na igreja. Segundo ponto de hoje, Lucas 16, 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas.
enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, você está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Não tem nada de bacana no inferno. As pessoas subestimam o tormento que é lá. Lembra? O rico, ele estava queimando no fogo. Ele pede para Lázaro molhar o dedo na língua e passar nele. E quando ele pede para Abraão: pai, permita ele vir aqui. Abraão fala: não, tem um grande abismo. Não é possível nem sair daqui para ir, nem ir daí para cá. Ele fala: então, pai, deixa eu falar com os meus 5 irmãos. Deixa Lázaro ir lá, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Sabe o quê? Na vida nós temos muitas dúvidas, não é verdade? É muito comum ter dúvidas. Tanto é que alguns falam: as dúvidas e as perguntas movem o mundo. E ainda espiritualmente, como discípulos, podemos deixar dúvidas entrar no nosso coração muitas vezes. Principalmente em momentos difíceis da nossa vida, como a perda de um familiar. A gente pode deixar sentimentalismo entrar e criar dúvidas. Mas será que a minha avó, que era religiosa, apesar de não ser discípula, será que ela foi salva? Será que o meu pai e minha mãe, apesar de eu saber que a vida deles não está legal, o casamento deles não está bem, será que eles são discípulos? A gente quer pensar esse tipo de coisa por quê? Porque são as pessoas que a gente ama. Mas olha, para Deus é muito claro. E para as pessoas no inferno também. Qual é o plano de salvação? Segundo ponto de hoje. Plano de salvação. No inferno, não existe dúvida de quem é salvo e quem é perdido. O rico não tinha dúvida do estado espiritual dos 5 irmãos dele. Tanto é que ele fala para Abraão: manda Lázaro ir lá, porque eu sei que os meus irmãos estão perdidos. Eles não estão bem com Deus. E no fundo, a gente sabe também. Quem está aqui sabe se você está bem ou não com Deus. E você sabe das pessoas que você ama, se elas estão bem ou não com Deus também. Não adianta se enganar, não adianta se iludir. Não adianta querer tornar a porta um pouquinho mais ampla do que ela é. Não é possível mudar a palavra de Deus, irmãos. Deus não muda ela, nem vai mudar. Não tem por que a gente querer fazer isso também. Agora, se você tem dúvidas sobre a sua salvação e de outros, tem 2 formas de sanar essa dúvida. Você pode morrer. É uma forma. Você vai saber. A segunda forma é viver a grande comissão. Mateus 28. Deixem o dedo aí. Jesus fala, Mateus 28, versículo 18. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus é muito claro. Ele só está com alguém até o fim dos tempos que vive a grande comissão. Você tem vivido isso? O propósito da sua vida tem sido fazer discípulos de Jesus. Tem sido batizar esses discípulos e continuar ensinando eles a obedecer. O plano de salvação da Bíblia é muito claro. Nós vemos aqui em muitos outros lugares. Para alguém ser salvo e ter um relacionamento com Deus, a Bíblia ensina, é necessário ter fé em Jesus. Mas fé não é suficiente. O rico tinha fé. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Como Jesus diz aqui, se tornar um discípulo dele. E por último,
ser batizado para o perdão dos pecados. Nesse momento é que uma pessoa é salva, recebe o Espírito Santo de Deus, mas claro, nós temos que perseverar até o final também. Infelizmente no mundo existem muitas falsas doutrinas. Eu cresci em uma delas, que era o batismo infantil. Eu fui criado no meio católico. E essa era uma das falsas doutrinas que eu fui ensinado. Mas existem muitas outras hoje no mundo, como, por exemplo, aceitar Jesus no coração. Muitas pessoas sinceramente acreditam nisso. Se você aceita Jesus no coração, faz uma oração, pronto, você já é salvo. Mas em nenhum lugar a Bíblia ensina isso. Esse é o problema. Esse é o problema. Claro, seria melhor que fosse assim, seria mais fácil. Mas o caminho da salvação não é fácil. O caminho da salvação é um caminho estreito, irmãos. E não tem o que a gente fazer senão obedecer o que a Bíblia fala. Então, se você se identifica com uma dessas falsas doutrinas que eu mencionei, eu quero te dar um desafio hoje. Estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia. Examina exatamente o que as Escrituras dizem. Você não tem que acreditar em mim. Acredita na palavra de Deus. Porque no final do dia é ela que vai te julgar. Você pode falar, mas Deus conhece o meu coração. Já ouviu que de boas intenções o inferno está cheio? De boas intenções e de bons corações também. Essa é a triste realidade. O rico tinha uma boa intenção aqui, mas já era tarde demais para ele. E vamos entender isso. O céu não é feito para pessoas boas. O céu é feito para pessoas salvas. A pergunta é, você é salvo? Você é um discípulo? Você foi batizado para o perdão dos pecados? Se não, tem uma esperança. Mas ouve isso agora, ouve a mensagem de Deus nas Escrituras agora. Olha que interessante. Uma das formas de traduzir a palavra abismo no grego é cânon. Olha que interessante. A Bíblia nada mais é que um cânon. A palavra cânon também pode ser traduzida como uma vara de medir. Ela era usada com uma régua. A Bíblia é a nossa régua. É o que vai dizer se a gente vai para o céu ou não. Então, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, mais do que as nossas tradições, mais do que os nossos sentimentos. Só vale o que a Bíblia fala no final do dia. Dizem que a distância entre o céu e o inferno, como a gente pode ver em Lucas 16, é do tamanho de um abismo, de um grande abismo. Mas, em realidade, a distância entre um salvo e um perdido é do tamanho de um livro. Eu espero que esse livro hoje, e ao longo dessa semana, possa te trazer para o lugar certo. Segundo ponto, plano de salvação. Terceiro ponto, evangelismo. No inferno, podemos ter certeza de algo. As pessoas são super evangelísticas. Pelo menos elas gostariam de ser. Apesar de não poderem mais. Se alguém pudesse voltar da morte para a vida, uma coisa a gente pode ter certeza, essa pessoa ia ser a pessoa mais evangelística na face da terra. Olha o coração do rico, que antes não se importava, era indiferente. Tudo que ele quer é que a família dele seja salva agora. Mas ele não pode fazer mais nada. É isso que estava no coração dele, agora ardendo. Como Jeremias fala em Jeremias 29, ele fala que se ele não prega a palavra, é como um fogo dentro dele. Irmãos, a hora de pregar a palavra de Deus é agora. É agora. Aproveita as oportunidades que Deus dá. Não aprenda a ter um coração evangelístico como rico. Aprenda como Jeremias. Aprenda como Jesus, como os apóstolos, que deram a vida deles para que outras pessoas pudessem ser salvas. Temos que morrer, é verdade. Não é fácil chegar do trabalho exausto e ir no metrô evangelizar. Temos que morrer para nós mesmos, é isso que Jesus fala. Para que outras pessoas vivam. O meu desafio para cada discípulo aqui hoje, vamos lotar esse workshop. Vamos não ter cadeiras mais aqui. Vamos ir até o final lá da sala. Vamos encher aqui de cadeiras. Irmãos, vamos ter um coração evangelístico. Como o rico teve, quando já era tarde demais.
Esse é o meu desafio. Chama alguém para vir no workshop semana que vem, ser impactado pelo amor do reino, pela palavra de Deus, para que eles vejam algo que eles nunca viram antes. Que é um lugar composto de discípulos somente, totalmente comprometidos para Deus. Terceiro ponto de hoje, evangelismo. Sabe uma das coisas que mais me inspiram para ter um coração evangelístico agora? É que ainda quando a gente estiver no céu, e essa é a esperança, amém? Que a gente passe longe do inferno. Ainda quando a gente estiver no céu, evangelismo é uma das coisas que a gente vai sentir falta. Já pensou? A gente vai olhar de lá e falar, caramba, meu, não vou mais evangelizar ninguém? É isso. Você já evangelizou, você já deu sua cota. Não é? Não que a gente vá ficar entediado no céu. O céu vai ser incrível. Mas aproveita enquanto você pode. Como a Bíblia fala, aproveita ao máximo cada oportunidade. Porque evangelizar, irmãos, não é um peso, não tem que ser um peso. Evangelizar é um privilégio. Vamos seguir lendo. Lucas 16, vamos voltar lá. Estão comigo? Lucas 16, versículo 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. E assim termina a passagem. O rico insiste: por favor, salva minha família. E Abraão fala: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia. Quando Abraão fala Moisés e os profetas, ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, que é onde nós vemos Moisés e os profetas, a lei e os profetas. Ele fala que eles ouçam a palavra de Deus, porque não são os milagres que convencem alguém. E é isso que muitas pessoas buscam hoje nas igrejas, não é? Os milagres para te convencer de algo. Olha, se a Bíblia não te convence da verdade, nada é capaz de te convencer. Não sou eu falando, é Abraão falando, Deus falando, Jesus falando aqui. Ele fala: ainda que alguém ressuscite dos mortos. E foi o que Jesus fez na Páscoa, não foi? É o que nós vamos celebrar semana que vem, não é? E ainda assim os judeus não creram. Eles viram esse milagre e não creram. Na verdade, toda essa passagem é um milagre, se você para pensar. Nós temos um homem que tinha acabado de morrer, rico. E, de certa forma, ele está vivo, né? Falando com Abraão, que também tinha morrido, um dos patriarcas, e que estava vivo também, falando com ele. Eles estavam conversando. Imagina isso, a gente conversando depois de morto. Que curioso, né, essa cena? Eles estavam conversando. Claro, diante de um grande abismo. Mas eles estavam vivos. Aqui Abraão cita o maior milagre da Bíblia, que é o que nós vamos celebrar semana que vem. A ressurreição de Jesus. E alguns creem, de 1 Pedro 3, que depois de morrer, Jesus desceu ao Hades e pregou aos mortos no inferno. O que será que Jesus pregou lá? Não sabemos. Talvez podemos perguntar para ele um dia no céu, amém? Mas essa é uma das teorias por trás de 1 Pedro 3, que diz que Jesus desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão. Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo retrata um milagre. Só o fato de Abraão estar vivo, Lázaro está vivo, o rico está vivo, Jesus ter descido lá, possivelmente. Se tem algo que nós queremos ter na igreja, nós queremos ter no workshop, que teve no inferno ainda, são milagres. Nada contra milagres, mas o milagre moderno é um pecador que se arrepende. É alguém que é salvo, e é isso que 1 Pedro 3 fala também. Ele fala que o batismo agora salva vocês. Então queremos ter um monte de batismo, irmãos, nesse workshop. Essa é a expectativa, é por isso que nós fazemos workshops. Não é pela música, não é pelo entretenimento, não é para ter camisetas legais, não é para ter um congresso. Nós temos conferências, workshops, nós temos cultos. Por quê?
como discípulos, o que nos move é ver os milagres. Irmãos, é isso que nos move, é ver os milagres na igreja. Uma pessoa que se arrepende, isso é um milagre ou não é? Cada um de nós aqui é um milagre para Deus. Cada um de nós. E é incrível estar na igreja, ver como Deus mudou a vida de cada um que está aqui. Não é? Ver os últimos milagres que a gente ouviu falar, como Davi, que foi batizado na Leste. Mas queremos ver muitos mais milagres. E olha, estamos orando para ver batismos de Rio de Janeiro, Campinas, São Carlos também aqui. Estamos orando para ter um monte de batismos, restaurações. É isso que sem dúvida queremos ver. Quinto e último ponto. Urgência. Eu falei algo errado? Quarto ponto são milagres. Quinto ponto é urgência, amém? Queremos ver milagres, esse é o quarto ponto. Ouvi uns bochichos aí. Quinto e último ponto. Urgência. Você vê a urgência do rico. Ele insiste com Abraão. Ele não larga o osso, ele fala, ok, permite Lázaro vir aqui, ok, não dá, ok, deixa ele falar com a minha família. Não dá, faz alguma coisa. Ele é urgente. Não tem tempo a perder. Quando você entende a verdade, o problema é que ele foi urgente, quando já era tarde demais. Eu lembro de um bate-papo que meu pai liderava lá na região sul. E tinha um vizinho dele que sempre ia nos bate-papos. Sempre. Ele queria ouvir de Deus de alguma forma. Eu entendo que cada um que está aqui hoje também, em alguma forma, gosta de ouvir de Deus. Mas olha, sem urgência, você pode acabar como rico. E como o vizinho que ia nos bate-papos, lá na casa do meu pai. A gente sempre convidava ele para estudar a Bíblia. E ele falava, ainda não chegou a hora para mim. Não chegou a hora, tenho pouco tempo, vida corrida. Ainda que ele era aposentado, olha isso. Você estuda, você acha que você tem pouco tempo. Aí você começa a trabalhar. Aí você vê, não, quando eu estudava eu tinha bastante tempo. Aí você trabalha e casa. Aí você descobre que quando você só trabalhava, você tinha muito tempo. Eu imagino quando você tem filhos. Aí acaba seu tempo de vez. E aí falam que quando você se aposenta, aí você já está com bastante idade, tudo dói. Talvez Manuel saiba dizer isso bem pra gente, amém? E aí já não tem tempo também, né? Você está no hospital fazendo exame, com dor em tudo que é articulação. Mas infelizmente chegou o tempo para esse vizinho do meu pai. E não foi o tempo de estudar a Bíblia. Eu lembro quando a gente recebeu a notícia que ele faleceu. Eu penso o que ele diria para nós agora. Eu acho que se ele estivesse aqui, ele diria, estuda a Bíblia, toma decisões, se batiza, se arrepende agora. Urgência, irmãos. Sabe o quê? Talvez essa seja o último culto da sua vida. A gente não quer admitir o fato, mas talvez seja. Talvez essa seja a última pregação que você vai ouvir. E mais que isso, talvez essa seja a sua última chance. E se for para você lembrar uma coisa do que foi falado hoje, lembra disso. Lembra disso. Só disso. Deus não quer que você vá para o inferno. O inferno não foi criado para você e para mim. Mateus 25, 41, não precisa ir lá. Diz que Deus criou o inferno para os anjos caídos e Satanás. Satanás e seus anjos. Deus não criou para a gente. Mas Ele usa como um recurso para nos dar temor. E o temor é bom. É bom ter temor. Temor é um respeito santo a Deus. É entender que Deus é mais poderoso. Que ainda que Deus não quer mandar ninguém para lá, se você não se arrepende dos seus pecados, essa é a consequência da sua escolha. Então Deus não quer mandar ninguém para lá. E eu te imploro aqui hoje, se você está nos visitando,
toma decisões o mais rápido possível. Não se batiza no workshop, se batiza antes. Não tem tempo para perder. A Bíblia fala em 2 Coríntios que hoje é o dia de salvação. Entende? Eu te desafio, se o que a gente leu hoje te impactou, de alguma forma que seja, fala com a pessoa que te convidou e pede para estudar a Bíblia hoje ainda. Pede para terminar os estudos bíblicos hoje ainda. E seja batizado hoje ainda, se você tomar as decisões que precisa tomar. Irmãos, esse é o apelo, é ter urgência pela sua salvação e a salvação de outros. Porque em conclusão, 5 características do inferno que queremos ter no workshop semana que vem. Queremos ter hoje, queremos ter cada dia como discípulos. Fogo. Plano de salvação, não tem dúvidas no inferno, não queremos ter dúvidas também. Queremos fazer discípulos com a mensagem certa. Evangelismo é o que nos move, é o nosso motor, é o nosso combustível, é a razão da gente estar vivo aqui agora. É pregar a palavra de Deus, senão seria melhor estar no céu. 4º ponto de hoje, milagres é a consequência do plano de salvação e do evangelismo. Ver muitos milagres. Mas por último, e talvez ainda mais importante que todos os outros, é urgência. Sabe por quê? Porque pelo que vimos hoje, vamos ter fogo um dia, todos nós. A pergunta é, vamos ter agora ou depois? É a urgência que vai dizer se vamos ter agora como Deus quer. Vamos entender o plano de salvação, todos nós. A pergunta é, vamos entender agora, através da Bíblia, ou depois? Por meio do sofrimento. A urgência é o que nos faz querer entender agora. Evangelismo. Vamos ter um coração evangelístico. A pergunta vai ser agora ou depois? A urgência é o que nos faz querer sair daqui hoje desse culto e pregar a palavra de Deus. Hoje. Milagres. Nós vamos ver milagres. A pergunta é, depois ou agora? É a urgência quem vai dizer. Irmãos, eu espero que as escrituras hoje, essa manhã, possam ter colocado o nosso coração no lugar correto. Porque, de novo, não queremos passar nem perto do inferno, mas é importante entender, ainda e conhecer o lugar que você não quer ir um dia. Para que um dia possamos estar como Lázaro, junto com Abraão, sendo consolados, sendo confortados. É lá que Deus designou e preparou um lugar para nós, que estamos em fogo essa manhã, que conhecemos o plano de salvação, que temos um coração evangelístico e que estamos sedentos por milagres. Para Deus seja a glória. Amém.